Ciao ragazzi! E aí pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje para explicar para vocês, né, uma expressão nova de italiano. E a expressão que eu separei para a gente estar falando sobre ela hoje é muito interessante. Eu lembro que é uma expressão desde que quando eu vim para a Itália, no começo eu ouvia muitas pessoas usando essa expressão, falando essa palavra, e eu não entendia muito bem o que ela queria dizer no início, mas depois eu fui pegando, eu fui entendendo, e de fato é uma expressão que os italianos usam bastante, essa expressão no dia a dia, na língua falada mesmo, para se expressar, eles usam com uma certa intensidade. E a expressão que eu queria estar mostrando para vocês hoje é a expressão a prescindere. A prescindere. Não sei se você já ouviu essa expressão, mas a gente vai estar falando sobre ela hoje. E então, bom, o que significa a prescindere, né? Então, resumidamente, quando uma pessoa diz a prescindere, ela está querendo dizer, a gente vai ver melhor nos exemplos também das frases, mas ela está querendo dizer que uma coisa é assim, independente de qualquer outra coisa. Ou seja, são, na verdade, dois usos principais que a gente vai ver. Ou nesse sentido de independentemente, então, independentemente de qualquer outra coisa, a prescindere é assim. Ou a gente vai ver num sentido mais assim, dizendo como se fosse apesar. Ou seja, apesar disso, é uma coisa que não importa no resultado final. Então, sem considerar isso, a prescindere, né, sem considerar ou independente disso, é assim. Então, são esses dois principais usos. Vamos tentar ver de uma forma mais clara nas frases. Eu trouxe algumas frases de exemplo para a gente poder estar entendendo um pouco melhor como ela é usada. Então, para o primeiro uso que eu falei para vocês, no sentido de independentemente, a prescindere aparece, por exemplo, assim. Tem essa frase: fatta la legge, bisogna applicarla e rispettarla a prescindere. Então, fatta la legge, feita a lei, bisogna applicarla e rispettarla a prescindere. Ou seja, ela tem que ser aplicada e respeitada de qualquer maneira. Ou seja, independentemente de como essa lei for, né? Independentemente de qualquer tipo de contradição que possa existir, ela tem que ser respeitada e aplicada a prescindere, ou seja, de antemão, independentemente de qualquer outra coisa. A prescindere, a lei tem que ser aplicada e respeitada. Então esse é o primeiro uso que aparece bastante para a expressãozinha a prescindere, ok? O segundo que eu estava falando para vocês é quando a gente combina essa expressão com alguma outra coisa que ela não ela é uma coisa, é um fato real, mas que ele não é levado em consideração, porque é um fato que não influencia no resultado final daquilo que a gente está falando. Então, como assim? Vamos ver no exemplo aqui. Trouxe algumas frases para vocês. Então, por exemplo, si mantiene una promessa a prescindere dalle conseguenze. Si mantiene una promessa a prescindere dalle conseguenze. Ou seja, uma promessa tem que ser mantida independentemente das consequências. A prescindere dalle conseguenze. Então, as consequências, elas são um fato real, mas que não é levado em consideração, porque não influencia no resultado final. Ou seja, a promessa tem que ser mantida independentemente das consequências. As consequências não importam aqui nessa frase, no meu resultado final. Então, eu vou falar a prescindere dalle conseguenze, ou ainda mais uma frase nesse sentido aqui. Por exemplo, essa frase: lei deve proteggere i politici a prescindere dalle loro idee. Então, lei, ela, essa pessoa deve proteggere i politici, tem que proteger os políticos, a prescindere dalle loro idee. Ou seja, aqui é uma pessoa encarregada, por exemplo, de proteger os políticos,
mas poderia ser a função de um cargo, por exemplo, de um segurança, que tem que proteger os políticos a prescindere, ou seja, independentemente dalle loro idee, independentemente das ideias deles, essa pessoa tem a função, então, sem levar em consideração as ideias, ela tem a função de proteger os políticos. Espero que tenha ficado claro para vocês nesses exemplos, mas é uma expressão aí interessante de você saber, porque ela realmente vem bastante usada, como eu falei, aqui na Itália. A prescindere, então, é a expressão de hoje. Obrigado, pessoal, pelo tempo de vocês aí, espero ter ajudado com essa nova expressão e ci vediamo presto, ci vediamo alla prossima. Un abbraccio, ciao ciao!